Ah, olá. Olá, o pessoal está entrando. A Priscila, a Milda. Parabéns, dona Milda. Foi aniversário da senhora recentemente. Mandei um beijinho. Alva Isotero, olá, tudo bem? Que legal que você entrou. Quanto tempo que nós não nos vemos. É, Vamos lá, estou esperando a Priscila entrar. A gente vai fazer uma live hoje sobre as audiências, essas audiências virtuais. Estou esperando aqui ela entrar. Ah, a Solange entrou, que linda. A Priscila entrou também. Vamos só pedir aqui, vamos ver se ela pede para entrar. Eu não estou achando o pedido dela, mas tudo bem, vamos lá, vamos tentar. Pessoal, a gente vai fazer uma live hoje sobre... Ah, ela pediu, espera só um pouquinho. Vamos lá, Priscila. Enquanto ela entra, enquanto a gente aguarda ela entrar, vamos falar um pouquinho. Deixa eu desligar o Olá, som. Olá, tudo bem? tudo bem? E Hoje deu você? certo. Eu acho que é a questão do horário, Pode entendeu? ser, ainda bem, né? Ainda bem que a gente alterou o horário. Pois Olha, é, tá boa entrando um noite a monte de todos. gente. Eu tava até meio perdidinha aqui, porque eu tô tão desacostumada a conseguir entrar, que eu fiquei Aham. super perdida aqui no começo. Ah, o pessoal tá entrando. Falei com a dona Milda, que é vai prestigiar a Solange aqui, que entrou. A Solange já entrou. Álvares Otero entrou, A lembra da Priscila comissão também de tá. cooperativista? Beijo, A Pri. Denise, nossa, minha coordenadora, beijo no Vila Mariana, que legal, ela entrou também. Bom, então eu fiquei meio perdida nessa coisa de entrar, porque as últimas lives que a gente fez, a gente estava tendo muito problema para eu conseguir Sim, entrar. E aí você que acabou entrando, você que acabou fazendo entretenimento. Eu liguei uma musiquinha aqui, mas ainda não tá perfeito. Mas enfim, melhor feito do que perfeito, não é do que isso? Então deu, perfeito. deu tudo certo. Sim, É, a live de hoje é para falar sobre essas audiências virtuais, sim. teleaudiências, enfim, né? Porque a gente está vivendo numa situação de pandemia, onde o Poder Judiciário, de fato, tá, não só o Poder Judiciário, né? Mas a gente vai falar um pouquinho do Uhum. Poder Judiciário tem que se ajustar e se adequar aí a essa situação, do qual a gente não pode sair de casa. E Sim. sobretudo as audiências trabalhistas, né? As cíveis nem tanto, né? Eu acho. Não sei o que você acha, Priscila, mas as cíveis, elas são audiências, as trabalhistas, desculpa, elas são audiências que realmente são tumultuosas, né? Elas têm aglomeração de pessoas, né? Porque a gente sempre Sim. entra na sala do juiz, a gente sempre assiste às audiências anteriores e sempre tem as testemunhas do reclamante do reclamado, enfim. A gente pode, eu estou imaginando aqui, estou fazendo isso porque eu estou imaginando que normalmente, às vezes elas demoram, né? Uma encavala com a outra. Então a gente tem realmente, acho que umas 40, 50 pessoas aqui, vamos supor, vamos falar de São Paulo, que é o nosso, Uhum. né? A gente tem uma aglomeração de pessoas nesse nível. Muito, muito grande, não. E eu concordo plenamente. Eu acho que existe uma diferença grande nas audiências que acontecerão na parte civil e na parte trabalhista. Até Perfeito. porque os tribunais de justiça, digamos assim, eles já estão mais acostumados com essas questões de videoconferência por conta até do Código de Processo Penal, né, que prevê a possibilidade de fazer a videoconferência
audiência, né, por videoconferência com o réu preso. Por causa dos presos, por questão, por conta de custo, por conta da transferência, de várias, o que aconteceu em várias ocasiões, né, até de fuga de preso, enfim. Então, eu acho que nessa questão do Tribunal de Justiça vai ser um pouco mais fácil do que na trabalhista. Porque a gente já está acostumado também nas trabalhistas, a gente fala aqui por São Paulo, né? Dessa multidão, desse tumulto, né? Aquele tumulto na sala que aguarda, que antecede a audiência, a ponto do próprio magistrado pedir para assistente anunciar no microfone para ficar quieto o povo, porque não está dando para escutar a audiência lá dentro. Ah, sem dúvida, a gente já presenciou, né? Várias situações assim, inclusive. Sim. E a gente está acostumado a ver aqueles cartazes, né? Na sala da audiência. Por favor, senhor advogado, não use o celular, não pode se comunicar, não é assim? Exatamente. Então, apesar de na trabalhista ser muito mais célere, que a gente fala, mais rápido, eles foram mais inovadores, instalando aí o PJE, porque o sistema deles, falando do sistema que a gente utiliza nos processos trabalhistas, porque a gente atua nas duas situações, né? Se você parar para analisar, ele é um pouquinho mais dificultoso do que o ESAGE, que é a parte do TJ, né? Do cível. Mas ele é muito mais rápido. Você protocolou uma coisa agora, saiu do processo, entrou novamente e já está lá, disponível para quem quer observar. Então, o PJ ele é bem mais rápido do que o outro. E nesse sentido de inovação tecnológica, né? Eu acho que eles foram mais felizes. Então, eles já estão implantando algumas coisas nesse sentido. Agora, o que vai nos preocupar bastante, além do sistema a ser utilizado, da localidade em que as nossas partes estarão para fazer essas audiências, também é a questão da testemunha, né? Certo. Como que serão feitas essas tomadas, né? Os depoimentos dessas testemunhas, se haverá ou não. Mas o mais importante de tudo isso é que a gente só vai começar a aprender de fato quando acontecerem as audiências, na prática. Existem até nos próprios tribunais, tanto no Tribunal do Trabalho quanto no de Justiça, alguns guias práticos de como que vai funcionar e tudo, mas a gente tem que lidar com imprevistos na nossa vida normal do cotidiano e não acredite em que será diferente nessa parte das audiências por videoconferência, né? Eu acho assim, isso até para o pessoal que está entrando, que tá acompanhando a gente, é interessante a gente colocar assim, primeiro, né? Por que a gente escolheu esse tema para fazer essa live? Porque isso é algo que aflige bastante a nossa profissão, a nossa carreira, assim como vários outros setores e também, ou melhor, vários outros não, todos os setores da economia, todos os setores estão sendo atingidos por conta dessa pandemia, né? Sim. E é claro que a gente está vendo em São Paulo o que aconteceu, né? Com essa questão, essa semana, por exemplo, com essa semana de restrição de rodízio. Então, por um lado, a gente teve a restrição do rodízio, o aumento do rodízio, né? Para restringir a circulação, só que aí a gente tem os ônibus superlotados, vamos dizer assim, porque não é realmente... Tem pessoas que não podem ficar em casa, que têm que trabalhar, né? E isso é uma discussão. Então, assim, o nosso setor, né, a advocacia, a movimentação do judiciário e a advocacia também foram prejudicadas, digamos assim, se é que eu posso dizer prejudicadas, por conta dessa situação. E a gente teve uma suspensão dos prazos processuais, dos processos, há um mês atrás, né? Ficou de 16 de março, se eu não me engano, até agora 4 de maio, com os prazos todos suspensos. E a gente acompanhando todas essas notícias, essas informações, a gente se deparou com várias resoluções dos tribunais específicos e também resolução do Conselho Nacional de Justiça, orientando que os prazos deveriam voltar, porém
as audiências deveriam acontecer de forma virtual. Para quê? Para evitar o acesso ao fórum. Então, assim, eu entrei no site do Tribunal de Justiça de São Paulo hoje, está aqui. O fórum está 100% online, né? Ou seja, está 100%. Se você precisar despachar com o juiz, se você precisar falar com alguém na vara, você tem que, por meio de um formulário, de um pedido específico. Por e-mail, para saber para o quê? Claro, se a gente analisar a situação, você entende, porque é um local público, é um local onde tende a aglomerar pessoas. Se a gente vai aqui no fórum, no João Mendes, a gente sabe como é que é o João Mendes. Né? Se a gente vai no tribunal, a gente já fomos inúmeras vezes, juntas, inclusive, a gente sabe que realmente para passar na fila lá do detector de metal, enfim, terrível. É aglomeração de pessoas. Então, eu entendo, né, essa necessidade dessa resolução. O que nos fica é assim, né? Como de fato isso vai fazer. Então, eu imaginava que a partir do dia 4 agora, quando os prazos voltassem a andar, a gente já teria uma redesignação das audiências ou então uma orientação, até porque a gente no escritório tem várias audiências encaminhadas agora no mês de maio, né? Então, eu imaginaria igual, assim, eu imaginei, na verdade, igualmente a você, e até supus que a gente pudesse fazer algum tipo de dessas audiências, assim, no escritório, né? Levar o cliente até o escritório. Sim. Entretanto, com essa questão do rodízio, se percebe que assim não vai ser viável. A questão é que não pode ter aglomeração, não pode ter contato, então assim, a gente vai ter que instruir também os nossos clientes a como se utilizar dessas novas ferramentas para poder fazer essas audiências. E é aí que, como popularmente falando, né, o bicho começa a pegar. Porque tem gente que não tem a estrutura do sistema, a estrutura de internet, principalmente falando sobre a questão trabalhista, né? Voltando um pouquinho, mas falando sobre isso, por exemplo, uma testemunha que vai participar dessa audiência trabalhista. Ela, às vezes, não tem o computador. E a gente conversou sobre isso nas primeiras lives, quando a gente até falou com a Andrea, que tantos por cento da população tinham, mas ainda tem gente que não tem. Como fazer isso, né? Então é uma coisa que vai ter que começar a se adaptar com a prática, não tem jeito. E assim, do mesmo jeito que as escolas estão passando por essa situação, né, de adaptar o ensino online, o judiciário, isso eu falo sempre em aula, sempre falei para os meus alunos que assim, esse ensino online é um caminho sem volta. É um caminho sem volta porque, primeiro que o MEC autoriza, né, você fazer uma parte do ensino superior à distância, e segundo que barateia mais a educação, né, barateia, e assim, você não atua, a gente já não atuava profissionalmente sem acesso aos sistemas dos tribunais, para você fazer, né? Então, assim, você não advoga mais, hoje em dia, acho que é interessante a gente falar um pouquinho da nossa profissão, você não advoga com uma máquina de escrever e com o umbigo no balcão do fórum. Porque quando eu fui fazer estágio, né, eu vou denunciar a idade, mas assim, quando eu fui fazer estágio, eu lembro de um advogado que falou assim, mas você não tem, você perdeu muito seu tempo, você estudou demais, mas você não tem prática, você não tem a prática jurídica. A prática jurídica é ter o teu umbigo colado no balcão do fórum. Saber como é que anda o processo lá, né? Então, assim, em que pese no Fórum João Mendes ter na sala dos advogados a máquina de escrever ainda, tá? Exato, mas assim, aí hoje em dia, assim, a gente comenta isso, Priscila, no escritório, que a gente tem que ter um jovenzinho, né, geraçãozinha Y, porque é ratinho de internet melhor do que a gente. Porque assim, se você não acessa esse sistema, se você não acessa essas redes,
você realmente não advoga, né? Sim. E aí, eu estava vendo, a gente estava se preparando, claro, né? Não só para essa live, mas se preparando, na verdade, para nosso Para dia a dia, né? atuação do Para não dia a atuar. dia. E um desses webinar, curso virtual, enfim, que a gente está fazendo isso direto, comenta Uhum. isso, assim, que os juízes têm a grande vantagem, de repente, que eles têm. É mais fácil, porque assim, é o pessoal da vara ali que vai, do ofício, que vai fazer o quê? Que vai, Assessorar. vai instalar o sistema, vai ligar o computador, vai ver qual que é o sistema que vai Sim. usar. E o advogado, te pergunto, doutora Priscila, e o Pois é. advogado? Como que o advogado vai fazer? O advogado, o advogado, ele vai ter que se virar nos 30, entendeu? Apesar que nesses webinar, tudo que você acabou de falar Aham. aí, estudando, a gente percebe, inclusive, que não é vedado, tá, aos tribunais imporem ao advogado qualquer tipo de possibilidade de arcar com o sistema ou de levar o cliente ao escritório. Essa questão ela é vedada, né? Então, assim, Então, a parte tem que ter essa possibilidade, tá bom? Mas como, né? Como fazer isso? então, peraí. Logicamente que recai sobre nós. Aham. Uma Então, parte disso é vai claro, recair. é claro que vai recair, porque então, peraí, vamos lá, tudo bem. Nas normas estão claros, eu não sei aonde, se é na resolução da 314 do CNJ, ou se é das corregedorias, tanto do Tribunal de Justiça quanto do Tribunal do Trabalho, está claro, né, que não cabe ao advogado, não é Uhum. responsabilidade do advogado fornecer equipamento e material de acesso Isso, à isso. parte. Exatamente. Mas essa Exatamente. Sob parte. pena de anulação, redesignação, enfim, todas essas Então, questões. mas perfeito. Aí, essa parte, vamos lá, vamos pontuar isso aí. Essa parte é o nosso cliente, Sim, que a gente tem um zelo pelo processo e para defender o interesse e o direito. Não é só o interesse, é o direito, porque senão a gente nem aceita a causa exatamente. onde o A gente não cliente não tenha acredita na direito questão. na questão. Concorda? Então, o papel do Concordo. advogado é esse. O papel do advogado é Exatamente. justamente esse, né? Uhum. De acionar o judiciário, orientar o seu cliente, orientar as pessoas, né, o seu cliente, sobre o seu direito, ou que está sendo lesado, ou sobre um direito que não lhe está sendo informado, ou um direito que está sendo infringido, né? Claro. Aí, assim, eu não vou facilitar, eu não vou convidá-lo, vamos dizer assim, é o que a gente tinha pensado, né? Que Uhum. a gente ia disponibilizar ao nosso cliente que ele fosse até o nosso escritório, ficasse na sala de reunião com o equipamento ligado, que a gente Com tem todos os fornecido. cuidados A gente, devidos de prevenção, exatamente, precaução, em tudo. comprei aqui 2 potão de álcool gel. Lembra que a gente conversou sobre a Máscaras máscara? descartáveis, né? Para receber o seu cliente, para que realmente esse ato processual de extrema importância fosse dado sequência, porque o que nos Tem a interessa validade jurídica, tem a né? E validade aconteça. jurídica e Exatamente. aconteça, de fato aconteça, porque assim, agora eu vou fazer um comentário e vou até agradecer. Comenta É, eu vou sair para poder a nossa Solange entrar, a doutora convidada, mas Solange. assim, É, eu não sei se você teve essa mesma impressão, que assim, é. a gente está trabalhando cada uma na sua casa, mas a gente trabalha em conjunto. Mas a impressão que eu tive, assim, o juiz trabalhista está trabalhando muito mais que o juiz civil, né? Não sei, posso estar enganada, tá? Uhum, uhum. Mas porque está tendo uma agilidade maior dos processos trabalhistas, entendeu? É, Sim. então, agora, como que vai acontecer essas audiências, a gente tem uma dúvida grande, tá? Na verdade, o comentário que eu ia fazer é isso, eu ia elogiar os juízes trabalhistas em detrimento do juiz civil.
Não que o juiz civil não esteja trabalhando, mas é porque a demanda trabalhista ela veio com muito mais rapidez, e aí a estrutura, né, do judiciário trabalhista começou a agir mais rápido. E pelo Uhum, menos é o uhum. que eu acredito. Não que não estejam acontecendo as audiências e que eles não estejam trabalhando, porque estão, né? Vou sair, a doutora Solange vai entrar, e aí eu vou sinalizando aqui nos comentários para poder encerrar com ela, para a gente voltar a conversar um pouquinho e encerrar a nossa live na 1 horinha, tá bom? Tá, a Solange, ela não, eu não encontrei, ela entrou, ela está nos acompanhando, mas eu não encontrei a solicitação dela ainda. Eu vou Ah, sair, quando eu sair, você manda uma manda a solicitação, porque ela vai estar solicitação. na sua live. Tá Isso. bom. Até É, daqui e a pouco, você então. controla o nosso tempo, por favor, com as perguntinhas, Combinado. por gentileza, tá? Combinado. Até mais. Obrigada. Imagina, até mais. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vamos esperar um pouquinho, enquanto. Deixa eu mandar um convitinho agora para Solange. Enquanto isso, eu vou até explicar, na verdade, para vocês o motivo da gente estar fazendo essa live. A gente tem tido o hábito de fazer a live sempre com algum convidado, né? Que é o mais interessante, enfim, que acaba sendo o mais produtivo da gente explorar um pouco o conhecimento das demais pessoas, tá? A Solange, ela é uma grande amiga nossa, na verdade. Oi, Ellen. Ellen entrou aqui, foi minha aluna também. Saudades. A Paty, a doutora Patrícia, nossa parceira previdenciária. A live da semana que vem é com a Patrícia, doutora Patrícia Moraes. A gente já está anunciando aqui, a gente vai falar sobre a questão da reforma previdenciária, que também é algo de muito interesse nosso, de todos, acredito que estão aqui participando, por conta de mudanças recentes e também em situações como essa, né, de pandemia que nós estamos vivendo, até porque o INSS também só está atendendo online, não está recebendo a gente presencialmente, e a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de fazer esse tipo de ação. A advocacia em si, eu acho que todos nós aqui em casa estamos tendo esse tipo de dificuldade de acessos aos demais órgãos, porque a gente trabalha acessando vários órgãos, tanto do executivo quanto do judiciário. No caso, o INSS é um órgão executivo, para solicitação de aposentadoria, enfim, né, que é um ramo nosso. A Priscila está falando para a doutora Solange aceitar a participação. Eu mandei o convite, Pri. Deixa eu só ver se eu mando outro. Espera só, me dá só um segundo, pessoal, para a gente poder participar. Mandei o convite, ó, foi enviado com sucesso. A Mariane, oi Mari, tudo bem? Como é que vocês estão? Obrigada aí por entrar e participar. Então, vamos aguardando aqui a doutora Solange aceitar a minha participação. Ah, ela aceitou! Que legal! Peraí, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Peraí, que a doutora Solange aceitou. Estamos aguardando, ela está se conectando. Ah, deu certo! Oi, querida. Saudade, amiga. Tudo bem? Oh, nem me fale, nem me fale. À distância, à distância. Tudo Assim bem, e pode. você? Assim pode. Tudo bem. Nossa, como que a gente vai fazer, né? Para poder se ver, abraçar. Não vai ter mais isso, né? Ai, não é, menina? Ai, que saudade, né, de abraçar os amigos, os É. parentes, enfim, a mãe. Nem me fale, nem me fale. E no fim, assim, essas lives que a gente acabou criando pelo escritório, claro, a gente tem o objetivo de conversar sobre as audiências as audiências de maneira geral virtuais, contar, né, dar as novidades, na verdade, para os nossos clientes. E assim, eu e a Priscila sempre convidamos essas pessoas. Eu estava falando um pouquinho do quanto você é especial para a gente e o quanto que era importante Obrigada. convidá-la para participar dessa live, até porque
eu preciso falar aqui ao vivo e para todos que quem me ensinou a advogar na área de família, a participar das audiências de família foi você, né? Então vai aqui minha Fê, gratidão. não. Olha, eu que agradeço, mas não é verdade, não. É verdade, sim. É que eu estava passando o bastãozinho na época do núcleo, os processos e tudo mais. Aliás, eu também agradeço pelo elogio aos juízes trabalhistas, né? Porque eu tenho um aqui em Você casa. ouviu? Você E ouviu? ele, ouvi. E ele realmente está trabalhando muito, muito mesmo. A gente acompanha aí que é uma loucura, né? Tudo nesse home office o dia todo. Ô Tem Solange, e bastante assim, tempo. mas eu fiz o elogio, não era para rasgar seda, não, até porque assim, eu não preciso fazer Eu isso com sei. vocês Eu sabem. sempre te Mas assim, conheço. mas de fato, eu também eu estou em alguns processos do núcleo ainda, que são bastante, né? Você se lembra? A gente tô saindo à medida do possível, até porque, para quem está nos ouvindo, o núcleo de prática jurídica da faculdade lá, que eu fazia parte, não está mais atuando, né? Que é uma pena, inclusive, mas então assim, eu recebo as publicações. A gente assim, a gente não está tendo, o fórum está fisicamente fechado, mas virtualmente a gente está Sim. trabalhando muito. E nós estamos trabalhando dobrado. Porque assim, a gente está Não, trabalhando em casa, tem que dar assistência para a filha, eu no meu caso a filha, no seu caso o filho, o para as filho, questões online. A gente também é exatamente. esposa, tem os trabalhos do marido, e assim, e aí eu vejo os juízes trabalhistas de fato estão trabalhando de verdade, porque assim, o que eu estou Então, recebendo de publicação dos sim. processos trabalhistas, tudo bem, eu até tenho mais processo trabalhista do que cível, mas assim, a gente está recebendo um volume grande. E a maior Sim. novidade é essa, entendeu? Então, assim, a gente Pois sabe é. pelas normas como que vão ficar as audiências na área cível, mas nas trabalhistas a gente já tem, no escritório, a gente já teve, por exemplo, uma publicação que menciona, vai dispensar a audiência inicial, porque é uma comarca que não é a Barra Funda, né? O Fórum Rui Barbosa, é uma comarca Sim. aqui da Grande São Paulo, que menciona, tem o hábito de fazer a audiência inicial de tentativa de conciliação. Então, a gente acabou de receber a publicação de que não vai haver essa audiência de conciliação e já pedindo para oficiar o reclamado para oferecer a contestação. E depois do oferecimento da contestação, então, intimar o reclamado para oferecer a contestação, e aí a verificação da necessidade de audiência vai ser só depois, entendeu? Da apresentação de contestação. Concorda que muda um pouquinho o procedimento que a gente está habituado? Muda. Sim, mas por um lado, Fernanda, eu acho até bom isso nesse aspecto, porque muitas vezes numa audiência trabalhista inicial, chega lá, às vezes, o reclamado, né? Chega lá, olha, recebi essa notificação, não sei o que eu faço, e acaba dando uma revelia, e dessa forma os juízes trabalhistas já estão pensando, já vamos garantir aí uma contestação, né? Formar aí o contraditório, e depois legal. a gente. E até porque tem que ver, agilizar, achar de outros meios nesse momento que está bem diferente mesmo, né? Eu acho tanto cível quanto trabalhista, eles têm que garantir a continuidade da atividade jurisdicional, não pode parar, e tem que se adaptar, que nem você falou, nossos filhos se adaptaram com as aulas à distância, que não é fácil, né? Para criança, no caso, eles são crianças, né? E na parte também jurídica, agora, tanto civil quanto trabalhista, né? Vai ter que se adaptar também. Eu achei ótimo isso que você recebeu aí no seu processo. Primeiro apresenta a contestação, no contraditório, e aí vai, né? É interessante, até a Priscila está comentando aqui. A questão para a gente que advoga bastante na área trabalhista, a gente vai ficar. A gente tem uma questão assim, nós estamos muito, muito acostumados a desenvolver o trabalho oralmente, né? Então, assim,
é uma justiça mais ágil nesse sentido, que Sim. permite, inclusive, a apresentação até oral da contestação, o que de fato a gente não faz mais há muito tempo, né? Sim, Mas, sim. aí que tá essa questão, assim, o oral, eu acho duas coisas. Primeiro, a trabalhista, ela acumula e aglomera mais pessoas do que a civil, Sim, né? com Então, certeza. Com certeza. e é uma demanda, assim, que olha só, a gente está numa perspectiva dessa, eu não sei até quando que a gente vai ficar nessa situação de reclusão, né? De ficar em casa. Mas a gente tem uma perspectiva de que talvez não se volte a realizar, eu acredito, a essas audiências presenciais. Então, assim, o prédio, né? O prédio do judiciário, os fóruns, enfim, talvez eles continuem ainda, mas assim, eu acho que daqui a uns anos, isso, meu, é uma revolução, eu acho, Sim, né? Na meio que nossa forma de adiantando, né? trabalhar, na nossa forma de É, trabalhar, e eu é. não sei até quando, né, que vai ser dessa forma. Então, assim, ou a gente se adapta e aprende, Sim, né, sim, e sim, aceita sim. essas dificuldades, né? É verdade. Não tem outra escapatória, né? Vai ter que ser nessa linha mesmo. Mas agora, que nem as audiências trabalhistas, por exemplo, elas iniciaram essa semana, agora, no dia 11, né, Dia se eu não me 11, engano. tá. Dia 11. Então, ainda tem um caminho para percorrer para tentar. Assim, normas nós temos? Sim, temos normas. Só que na prática é diferente. Porque que nem, nós temos uma norma da Corregedoria, do TRT da Segunda Região, que diz o seguinte, que as partes e as testemunhas, elas podem ser ouvidas por o quê? Videoconferência, né? Só que nem o que vocês estavam falando agora há pouco. Pode ser ouvido, mas no trabalhista, principalmente, muitas vezes o reclamante não tem um equipamento para poder entrar numa Então, videoconferência. Não é diferente ele se virar para ir até o fórum e ser ouvido do que fazer dessa forma. Então, eu já ouvi até, isso não tá, gente, isso não tá na norma, mas assim, já ouvi comentários e até tentando uma alternativa. E se a gente conseguir ouvir essa parte, essa testemunha, por uma reunião pelo WhatsApp? Porque o WhatsApp é uma coisa que hoje em dia quase 100% da população tem uso. vídeo Mas que isso está na norma? Mas isso seria uma coisa aceitável, né? O juiz aceitaria isso também? Não sei, de repente, como uma alternativa, eu poderia até aceitar. Porque às vezes você quer ouvir uma parte, não consegue, e aí o que acontece? Vai ter que acabar suspendendo, né, aquela audiência, redesignando para outra data, e aí vai atrapalhar um pouco, né? Vai dar uma atrasada no processo, no digamos assim. processo. Eu estou pensando exatamente nisso. Porque na É. trabalhista, a instrução. As instruções, Solange, o que você acha? Porque você imagina, na instrução Então, trabalhista, ok, você não ouve só a parte, você tem que ouvir as testemunhas. Como é que a gente vai. exatamente a mesma história das testemunhas, exatamente. Porque as partes até um pouquinho mais fácil, entre aspas, né? Até para transigir na trabalhista, né? Tá lá escrito na norma que se o patrono, se o advogado tem poderes específicos para aquilo, ele pode até transigir. Agora, para ouvir depois, agora para ouvir a testemunha, realmente eu vou ser sincera, eu queria até ver como que vai resolver isso agora na prática, porque a norma fala a fatal da videoconferência, mas como que você vai conseguir a testemunha assim, né? E a norma também fala, ela se embasa em artigos do Código de Processo Civil, para ouvir as partes e as testemunhas. O 385 do Código Civil, que fala da oitiva, né? Só que, do processo, né? Só que o Código de Processo Civil também, ele a realidade dele é o quê? É presencial, né? Não está presencial. adaptado para. Exatamente.
Embora E- permita, né? Permita a realização da audiência via videoconferência, sobretudo no criminal, por conta de réu preso, enfim. Mas Sim, uma coisa é você então. ouvir o réu preso do presídio, outra coisa é você ter que ouvir a testemunha que confirmou se ele trabalhava ou não, né? Se Não, fazia e hora às extra, se vezes, não fazia. não, e sabe o que eu estou aqui pensando? Às vezes, num processo assim, normal, presencial, sem essa questão da pandemia. Às vezes, para você conseguir uma testemunha, que ela vá até o corpo, já, às vezes já é uma luta, né? Já é muito Que ela difícil. agora, então assim, mas assim, eu tenho certeza, assim, essa convicção de que tudo vai se ajeitar, que vai Ah, não, com entrar nos certeza. eixos. Só que tem que ter esse tempo aí normal, né? Não é assim, não é virar uma chave, não é que virou a chave e pronto, né? As coisas elas vão vendo conforme a necessidade, né? E as Ô, próprias leis também diga, pode A falar. Priscila está fazendo uma pergunta aqui para gente falar sobre o sistema, a ferramenta que vai ser utilizada para as audiências virtuais. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o sistema Tá do bom. Cisco Webex, e depois eu vou Cisco falando para o Webex. pessoal, se tiver alguma dúvida, Dúvidas. vai perguntando aqui para gente. Eu não estou controlando Tá o horário, bom. quem está controlando o horário é a Priscila, mas aí fala um Eu também pouquinho. não estou lendo aqui Não, as fica perguntas. tranquila. Eu Tá, tô vendo, tá eu bom. tô vendo. Tá bom, tá. Tem alguma aí? Inacreditavelmente, eu tô conseguindo ler as perguntas, porque das outras vezes eu falava do óculos. Isso requer uma certa prática também, de você falar e ler as perguntas, né, ao mesmo tempo, né? Então, ela pediu só para a gente falar um pouquinho sobre a ferramenta que vai ser usada para as audiências virtuais. Ah, sim, essa ferramenta, né, a Cisco Webex, que já foi, foi determinada pelo próprio CNJ, né, e é uma plataforma que já é disponibilizada mesmo por ele, pelo próprio CNJ. E aí, os fóruns, né, os tribunais já estão com ela em pleno, a todo vapor, já foi disponibilizada, e agora cada, né, advogado interessado vai ter que procurar e baixar, né, para o seu equipamento essa ferramenta, é a Cisco Webex. Tá, Ela, legal. pelo que eu vi até agora, ela funciona muito bem. É como, assim, é equivalente a um Zoom, a um Google Meet, né? Esses outros. Google Meet, Você porque faz tem as salinhas, não é? Você não pode tirar tem para ir para a sala. Tá. tudo direitinho. É muito bom, assim, pelo que eu vi, assim, até agora. Só que cada profissional vai ter que instalar. Está lá disponibilizado, né? Ter A que, gente, né, a se gente tem cadastrar, que, né? a gente tem que E se sabe o virar, que eu né? acho? Como a gente se vira É, para peticionar. exatamente. Sabe o que eu achei interessante também, Fê? Que a própria norma lá do TRT, da Corregedoria, diz o seguinte: as audiências trabalhistas, elas são públicas. Então, até se você quiser ser espectador também dessa audiência, você pode. Alguém, desde que se cadastre tudo, né? Não é assim, vai entrando, lógico. Mas se você se cadastrar como espectador, também é possível. Então, eu achei muito Nossa, interessante. isso é muito interessante, porque preserva, inclusive, a questão da publicidade, né? Eu achei Legal. interessante esse cuidado de você se cadastrar como espectador, né, para poder assistir. Então, é assim, já Tem pensaram em tudo. tem uma outra perguntinha aqui, desculpa. A pergunta é: qual que é o documento que o trabalhador precisa levar para audiência por videoconferência? Pode Tá. falar você, depois eu falo. Qual que é o documento que você acha que é Não, necessário? na verdade, assim, é porque se a parte ela quer ser ouvida, ela tem que provar que ela é ela, porque não é como no presencial, que você vai lá e assina e tudo. Então, você tem que ter um documento com foto para mostrar na videoconferência que você é você. Qualquer documento com foto. Com foto, RG, CNH, enfim. E aí você consegue ser ouvido dessa forma. O único documento é esse, né? Não tem mais. E isso está na norma também, está na norma.
Não só na norma da Corregedoria do Trabalho e do cível ou na resolução na 314 do CNJ? Da Corregedoria Da do Trabalho. Corregedoria. Tá. Aí, Isso, na 06. a Priscila É fez a portaria 06. Oi, desculpa. Tá, portaria 06. A Priscila fez um comentário aqui para a gente falar que essa questão da publicidade da audiência é na trabalhista. Na cível também, entretanto, há uma exceção que é a questão das audiências de família, né? E aí a gente sabe muito bem. A gente podia explorar isso um pouquinho, né? Essa dificuldade, né, Solange, que vai nessas audiências. Sim. Né? Então, assim, ok, a trabalhista, eu acho que a gente vai penar um pouquinho, mas eu acho, sinceramente, também que nós vamos tirar de letra, a gente vai se acostumar tanto que a gente não vai. Porque, assim, se eu for pensar o tempo que eu demoro para ir para o fórum, o tempo que eu demoro para esperar a audiência, era muito melhor eu ficar no meu escritório trabalhando. Então, eu acho que a gente vai gostar. Sim. Agora, e as de família, que essa questão tem o sigilo, tem o segredo de justiça que tem que ser preservado, né? Pois é. Aí eu acho que vai ser nessa. Eu estou entendendo, né? Também agora só na prática, né? Que vai ser nessa mesma linha. Lógico que não vai ter nenhum espectador. Só bom, mas e aí, se tiver alguém, né, por perto, se a parte, em tese, vai ter que entrar também por videoconferência, né? A parte. Porque na família, nossa, a família é muito mais até as partes ali, né? Às vezes até uma tentativa de conciliação muito forte. Que a gente muito sabe mais que forte. isso prevalece muito, né? A gente consegue fazer bons acordos, né, na trabalhista, mas por conta da pressão do ambiente, eu acho, né? Você não acha? Oi, peraí. Ô, Fernanda, tá cortando aqui o vídeo, desculpa. Eu não consegui te ouvir agora. Deu uma agora cortadinha. voltou? Tá me ouvindo? Peraí, voltou, mas... Tá, pode falar, desculpa. Então, não, é só para comentar. Engraçado, o meu não tá pausando, não, o meu tá andando. O seu tá normal? Tá normal. Ah, tá. Então vai. Tá me ouvindo? Desculpa. Você tá pausado. Congelando mesmo. Eu você tá também tô congelando mesmo. Eu tô percebendo aqui na minha tela agora. Você tá congelando. Agora está voltando. Mas a hora que você voltar... Perfeito. Então, vamos lá. Eu só quis comentar, Solange, sobre essa questão. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Pode falar. Tá meio congelado, mas eu tô te ouvindo. Tá. Não, eu estava só comentando, só para você me ouvir, eu comentei sobre essa questão de direito de família, que a gente está acostumado com essas audiências, que elas são muito... eu acho que a estrutura do ambiente ela é muito propícia para os acordos, né? Assim como na trabalhista também, mas acho que na trabalhista o direito... o interesse do trabalhador é uma questão muito pontual, né? É uma questão muito de direito material, do direito dele enquanto trabalhador, assim como para o empregador. Agora, a questão de família envolve muito essa questão sentimental, afetiva, e que no ambiente do fórum, lá na audiência, a gente consegue muito apelar para isso, entendeu? Então, talvez vai ser um pouquinho mais difícil os acordos, as conciliações, não sei, né? Talvez abra vai ser difícil. Né? Vai ser, olha, porque você vê, Fê, a gente tá aqui, ó. Eu não sei se tá me ouvindo. Eu tô te ouvindo. O que acontece? Então, às vezes você está numa audiência de família, se você consegue colocar as partes assim também, estão tentando chegar num acordo e aí deixa as congeladas, entendeu? Acho que da família vai ser um pouco... Aí congelou. Quando estava saindo do acordo, congelou. Aí falou, mudei de ideia, então agora eu não quero mais. Enfim, família, eu acho que a gente já tem que... Até quando nós vamos nessa situação só virtual, né? Ô, Solange, a Priscila já está mencionando aqui que já deu o tempo.
Eu vou agradecer, até porque você está congelando. Peço desculpas, mas eu vou pedir para a Priscila entrar. E aí eu queria que você continuasse com a gente nos comentários, porque tem pergunta ainda que eu não fiz para você, que eu queria fazer. E aí eu fico aqui e aí depois você volta. Então. Na verdade, assim, você tem que sair e eu vou aceitar a Priscila, aí a gente vai fazer a pergunta. Na verdade, eu posso até fazer a pergunta agora para você, porque tem uma pergunta aqui que é específica do advogado do trabalhador. Se ele pode fazer acordo com nessas audiências telepresenciais, entendeu? Então, assim, se o advogado do trabalho... Você comentou um pouquinho, mas você podia só finalizar sobre essa possibilidade do acordo ou não, do advogado do trabalhador, e aí eu vou pedir para você sair, que eu tenho que chamar a Priscila de volta. E agradeço, Tá, né? não é. Eu que agradeço o convite, Fê. Obrigada. Adorei que também a gente conversou, né? Foi muito bom. Então, essa questão do acordo eu já tinha até falado um pouco antes, né? A norma, essa portaria 6, né, do TRT, da Corregedoria, ela prevê que é possível, sim, esse acordo sem a parte presente por parte do advogado, desde que realmente ele tenha o poder específico para isso na procuração. Tá. Se ele não tiver, aí não é possível, aí precisa mesmo da parte. Se for outra coisa diferente, vai ter que ter presente. Tá bom, então, Fê. Então, atente-se aos advogados, né? Em relação às procurações, enfim, né? Perfeito. Obrigada. Eu que agradeço, Isso. Solange, né? Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. E continua com a gente aqui, tá? Por favor. Tá bom, beijo. Tá. Tchau. Beijo. Beijo, tchau. Agora eu vou... Isso, a Solange saiu. Agora vai a Priscila. Vai entrar a Priscila para a gente finalizar, porque já está dando o horário. Estou aguardando aqui a Priscila entrar com o pedido. Vou mandar um pedidinho para ela. Espera só um pouquinho, que ela está online. Ok. Mandei o pedido para a Priscila. Voltando aqui, então, enquanto a Priscila não chega, a gente conversou com a doutora Solange Ludovici, uma amiga minha do coração, enfim, que a gente trabalhou junto em várias questões do direito, inclusive aprendi muito direito de família com ela. E, peraí, que a Priscila está entrando, deixa eu aceitá-la. Estou aguardando ela entrar, então. E a gente está comentando sobre sobre as audiências virtuais que vão começar a ser realizadas. Era para ser a partir do dia 4, né, Priscila? Mas elas começarão agora a partir do... Começaram mesmo a partir do dia 11. Dia 11. Dia 4 foram quando voltaram os prazos. Isso. Enfim, a gente conseguiu, né? Esse ida e sair da Solange congelou um pouquinho, mas deu para explorar bastante. Sim, eu consegui fazer a última pergunta, deu para explorar bastante essa experiência dela. Sim, e eu queria deixar até um pouquinho mais claro também, né? Porque nós estamos falando sobre audiências telepresenciais ou virtuais. E nós falamos bastante sobre as audiências trabalhistas, mas não podemos deixar de falar também que essas audiências vão acontecer em processos cíveis. E que a Solange nos explicou que na trabalhista, o sistema, né, pelo CNJ, né, através de uma resolução, o Conselho Nacional de Justiça disponibilizou aos tribunais, tanto trabalhista quanto cíveis, um sistema que é o Cisco Webex. Porém, nossa, explodiu uma coisa aqui. Porém, é verdade, até me assustei, desculpa. Porém, aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça não aderiu a esse Cisco Webex. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo utilizará o Microsoft Teams. O Teams.
Isso. Então será utilizado pelo TJ São Paulo. Não será o Cisco Webex. Ou seja, o que eu quero te dizer com isso? Mais uma preocupação que o advogado terá que ter quando ele alterna o trabalho entre trabalhista e Tribunal de Justiça. Você tá vendo minha cara, né? Que eu não sabia dessa informação. Pois é. Então, assim, atualizando, nós teremos que disponibilizar aos nossos clientes, com certeza, algum tipo de acesso, algum tipo de ajuda tecnológica para aqueles que não entendem, né? Eu fiquei imaginando se a gente tivesse que fazer, por exemplo, uma audiência civil e também a trabalhista com os nossos cooperadinhos, entendeu? Idosos, né? Que a empresa faliu, que fizeram a cooperativa, que estão no processo lá da falência. E aí, como que explicar para eles que eles têm que ter, ou no celular, utilizar o Cisco Webex e também o Microsoft Teams? Como isso? Então, meu Deus, porque assim, eu já estou pensando na gente, né? Nem pensei no cooperado, da pessoa de mais idade, que realmente eu estou imaginando assim, male usa, eu vejo minha mãe, male usa o WhatsApp e ainda fala assim, não, eu não quero isso. Ai, como é que eu vou assistir sua live? Porque eu não tenho Instagram. Não, e pior que isso é assim, mesmo que em hipótese remota a gente pensasse, olha, vamos disponibilizar a sala do escritório, ele faz uma sala de reunião, nós faremos longe, ele está no grupo de risco, então ele nem vai poder sair de casa. Ou seja, se ele não tem o computador para fazer, ele vai ter que fazer através do celular. Então já é mais complicado ainda. Entendeu? E o celular, nem sempre, ele, dependendo do celular que ele tem, ele vai dar conta de todos esses sistemas. Porque assim, Exato. E a gente tem uma realidade na Justiça do Trabalho, eu estou imaginando isso. Então, assim, olha, a gente tem uma realidade na Justiça do Trabalho que necessita, a gente tem pessoas mais velhas, entendeu? Acima de 60 anos do grupo de risco, que tem demandas trabalhistas. Tanto vide que nós temos clientes, certo? Sim. Tanto que essa questão da audiência virtual, ela surgiu justamente por conta de não termos a aglomeração, de cumprirmos o fique em casa. Então, a gente tem que dar esse suporte também, né? Nós não temos que nos colocar em risco, não colocando as outras pessoas também em risco. E aí, eu acredito que o advogado vai ter que entender muito bem dessas ferramentas, para que no seu dia a dia ele possa utilizar, porque como vocês estavam falando, né, você e a doutora Solange, é uma coisa que não vai voltar mais. Eu também acho que não vai voltar mais. Daqui para frente é só questão mais tecnológica, entendeu? Eu não acho que as presenciais voltarão como... Podem até voltar, mas não como eram antes. Eu acho que a tendência é virtualizar tudo. Eu também acho. A tendência vai ser a prioridade de uma audiência virtual. E eu acho que esses casos vão ser tratados como exceção. Porque a tendência é que, né, nós, por exemplo, quando virarmos grupo de risco, nós já temos essas ferramentas tecnológicas e é uma mudança de tudo, entendeu? De tudo. De tudo. Então, realmente... são novas relações e a gente tem que se adaptar, né? Exato. A gente tem que se adaptar e, assim, eu só fiquei meio assustada com essa informação de que, assim, é o Microsoft Teams no TJ, desculpa o termo, mas, assim, a mesma porcaria que a gente tem. Então, é um sistema de peticionamento do TJ São Paulo, um sistema de peticionamento do TJ, do Tribunal, do TRT2, e aí, assim, é uma máquina, a máquina que a gente tem, não dá... Aparentemente, o Microsoft Teams não dá conflito, porque a gente está usando por conta da escola da Carol, que eles estão usando com esse sistema, né? Sim, o sistema é Google Meets.
Então, também eu já usei. Uhum. Eu já tive que fazer. Eu já tive que dar aula nesse sistema. Sim. Também. E eu, particularmente, estou gostando mais de usar o Zoom, né? E a gente usa nas nossas reuniões, inclusive, Isso. eu acho que são bem interessantes. Mas, enfim, a gente não se adaptou, a gente não está fazendo a reunião no Zoom, a gente não está assessorando nossas crianças nessas plataformas diferentes para ter aula online. Então, assim, na advocacia também. A gente é da época de que a gente ia com o processinho embaixo do braço. Tudo bem, já tinha computador, mas o processinho embaixo do braço lá pro fórum. Agora Pois é, tinha computador, mas agora eu que vou denunciar a minha idade, né? Eu sou da época de pegar o processo, retirar o processo do cartório e levar o processo até o escritório para analisá-lo, porque não havia celular na época para bater fotinho. Então, assim, foi uma tremenda tecnologia, né? A modernização quando chegou o scanner de mão. Aquilo, uma coisinha fina, e aí todo mundo queria levar aquilo para escanear folha a folha no balcão do cartório, entendeu? Então não tinha ainda essa questão. E a gente se adaptou. Então tudo é uma questão de adaptação. A questão maior, eu acho que hoje, é dar o suporte a esses clientes mais necessitados e também aos demais. Nesse sentido tecnológico, entendeu? Porque mesmo com esse pedido, né, do fique em casa e tudo mais, se a gente verificar que, por exemplo, será prejudicada a situação por questões tecnológicas, o advogado pode ou requisitar ao juízo que redesigne a audiência para uma outra data, em função de não ter ou a parte ou a própria testemunha condições tecnológicas para isso. Por quê? Porque nessas resoluções está muito claro que, assim, a ninguém é dado o direito de não participar, o juiz não é obrigado a intimar as partes e as partes terem que executar aquela situação mesmo sem condições, entendeu? Participar daquilo. Hoje a gente tem uma outra resolução, né? E aí, essa resolução fala que as partes não precisam autorizar como fala, a conciliação à audiência virtual. Elas não precisam autorizar. Mas, se você está impossibilitado, está ouvindo, né? Tô. Que entrou um negócio aqui. Então, assim, se a parte não tiver a questão tecnológica, isso a impedirá de participar, entendeu? Então, infelizmente, cabe ao advogado a sensibilidade dessa situação de informar ao juiz o que está acontecendo, para que não prejudique o seu cliente, o direito desse cliente, né? Sim, isso é interessante a gente colocar, porque é uma coisa que isso assim, é uma inerente, né? Sem dúvida. A doutora Solange até colocou aqui, ó, que saudade de fazer cargas nos autos. No processo, nos autos. É verdade. Aqueles carrinhos, quando era na trabalhista, lotado de processos amarelinhos, né? E de escrever, né? De ficar me grifando. Isso eu não tenho muita saudade, porque eu faço isso até hoje, né? Nós fazemos isso até hoje. Mas isso, eu acho que vale de alerta, até porque eu tenho vários alunos aqui que eu acredito que estão assistindo, que assim, cabe ao profissional, né? Cabe ao nosso profissional. Então, assim, é uma coisa que é óbvio, não preciso nem falar que é inerente a nós. Então, a gente vai... Se a gente percebe uma situação dessa, a gente vai com certeza peticionar, reivindicar todo o nosso, né, interesse do nosso cliente. Agora, é a questão de como você se porta enquanto profissional, né, se adapta a isso. Eu estou recebendo aqui o comunicado de que falta 1 minuto e 40 segundos, porque está indo pelo meu Instagram. Mas aí eu acho que a gente pode falar os últimos recados. Então, assim, esse meu último recado
é nesse sentido, de que a gente, enquanto profissional, então, vai ter que se adaptar. Do mesmo jeito que a gente está fazendo live para comentar vários assuntos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, porque é uma forma que a gente tem de se comunicar com o nosso cliente, nosso público, enfim, divulgar essas informações, até porque ambas trabalhamos com a docência, né, em diferentes níveis, mas a gente trabalha com isso. Então, assim, como eu tenho vários alunos assistindo aqui, eu acho que isso é muito importante, né? Que a gente se prepare cada vez mais e melhor para poder dar conta desses desafios, né? Sabe o que eu ia pedir para você? Se as pessoas gostaram da live, que elas tirem uma foto agora e aí postem no history de cada um com os nossos respectivos Instagrams, que a gente vai replicar no nosso Instagram também, tá? Queria agradecer a participação de todo mundo. Vou tentar bater uma foto nossa, tá? Então sorri aí. Então vai tentando aí fazer a foto nossa, que enquanto isso tem 25 segundos, eu já vou anunciar a nossa próxima live, que vai ser semana que vem, na quarta-feira, às 17h17, novamente. A gente vai divulgar, claro, que a gente vai falar sobre reforma previdenciária com a nossa parceira nessa área, tá? A doutora Patrícia. Agradeço demais a doutora Solange, muito obrigada, e vai acabar.